Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês e vossos familiares. Amém? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao exército do reino dos céus. Graças a Deus. Hoje é dia 22 de março de 2024 e dia 705 da grande tribulação. Então aqui, como vocês viram na capa, é um especial guerra na Ucrânia, certo? Então daqui para frente, dessa data em diante, eu vou começar a falar muitas coisas que até o presente momento eu não podia falar, ok? Então vamos lá. Vocês viram? Secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, ou porta-voz da Rússia, admitiu hoje que a Rússia, ou o Kremlin, está em estado de guerra na Ucrânia. Hoje foi o primeiro dia. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu estou avisando. Cada dia que o sol nasce, cada dia que eu estou vivo aqui na Terra, eu anuncio para vocês qual o dia da grande tribulação. E eu tenho avisado, quando chegar no dia 1000, vocês vão ver como que vai estar a guerra na Ucrânia. Aí vocês vão começar, o Miguel está falando que a união das 12 tribos de Israel começa no Brasil. Lembre-se, as 12 tribos de Israel não tem nada a ver com o Estado sionista de Israel. 12 tribos de Israel é algo que Deus vai fazer na terra. As 12 tribos estão espalhadas em todos os povos, tribos e nações. O Estado sionista de Israel não tem nada a ver com 12 tribos de Israel, tá bom? É a mesma coisa, Estado brasileiro não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo, certo? É assim. O estado político de um país não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo e muito menos com a união das 12 tribos de Israel, ok? Então vamos lá. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ela espera a união das 12 tribos de Israel. Repetindo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo aguarda a união das 12 tribos de Israel. Aí você vai falar assim, mas Miguel, isso não existe. Não existe para quem não é da Igreja de Jesus Cristo, tá? Para quem não é da Igreja de Jesus Cristo, da verdadeira igreja, para quem é de uma seita satânica de Bíblia e dízimo, aí não é, tá? Ou a seita papal, aí não é. A Igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com as religiões do mundo. A união das 12 tribos de Israel não tem nada a ver com as religiões do mundo. O exército do reino dos céus não tem nada a ver com as religiões e as políticas do mundo. Perfeito? Que fique claro isso daí. Então, nesse especial guerra da Ucrânia, que a partir de agora eu vou ter que estar meio que ajudando vocês a olhar para a Europa, tá? Presta atenção. O anticristo anunciado pelos evangélicos e católicos e ateus e tal, não existe, não virá, não existe, não virá. Repetindo, o anticristo pregado pelos evangélicos, católicos ou outros aí sensacionalistas de teorias da conspiração, não existe. E nunca existiu e não virá. Que fique claro isso. O anticristo desses mentirosos já foi o imperador romano, o anticristo já foi, vou resumir aqui para não ficar falando muitos nomes, o anticristo já foi o imperador romano, o anticristo já foi Napoleão Bonaparte, o anticristo já foi Hitler, o anticristo já foi Saladino, o anticristo já foi Bin Laden, o anticristo já foi Barack Obama, o anticristo já foi Macron, o anticristo recentemente era o Jared. Eu ouço vocês falando, o anticristo vai vir, dá nojo. Vocês são mentirosos, assassinos de cristão, assassinos de servos de Deus. Vocês são hipócritas, mentirosos, assassinos, depravados, sepulcro caiados. É isso que vocês são. Entendeu? O anticristo que havia de vir é o bispo de Roma tirar o nome, trocar o próprio nome e colocar o nome de Papai
fulano de tal. Para resumir, o anticristo que havia de vir na igreja de Jesus Cristo é o Papa. Dá uma olhada nisso daqui. Igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Éfeso. A igreja chamada Católica Apostólica Romana é essa. Carta de Paulo, Técio escreveu carta aos romanos. A igreja de Roma é a igreja de Jesus Cristo. E o anticristo ascendeu dali. O bispo de Roma, que é o bispo normal, se intitula pai da igreja. Quando, na verdade, qual o mandamento de Jesus? Olha aí no script aí. O que Jesus veio fazer na terra? Olha lá. Primeiro, ele veio cumprir as leis e as profecias. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Certo? Jesus apresenta o nome de Deus ao mundo. Qual? Pai. E aí entra aqui algo que os evangélicos e católicos sabem e não sabem. Ouviram e não aceitaram. Entenderam e não compreenderam. Jesus veio cumprir as leis e as profecias. Não veio destruir, veio cumprir. E aí o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Qual o nome que Jesus apresentou ao mundo? Pai. Aí ele apresenta o nome de Deus ao mundo, Pai, não colocando o nome de Deus em vão, institui a oração do Pai Nosso, institui o trâmite de relacionamento com o Pai, tudo que a gente quiser pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo, e institui o mandamento apostólico sacerdotal, que é: não chamareis, e a ninguém na terra chameis por vosso Pai, porque um só é vosso Pai, que está no céu. É proibido chamar um diácono, um presbítero, um bispo de pai. E dentro da igreja de Jesus Cristo, quando em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo vai entrar no templo de Deus, o que os evangélicos assassinos falaram? Que é o templo de Jerusalém que vai ser construído, o anticristo vai entrar lá. Isso são assassinos da mentira. O conceito de templo de Deus em 2 Tessalonicenses, aonde que está? Na carta aos Coríntios, igreja de Tessalônica e igreja de Corinto. O conceito de templo de Deus, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 11 ali, que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, vai entrar no templo de Deus. O que na carta aos Coríntios diz? Vós sois o templo de Deus. É a igreja, é os cristãos, é o ser humano. O ser humano é o templo de Deus. Então, o templo de Deus de 2 Tessalonicenses, para entender melhor, é a igreja de Jesus Cristo. Então, dentro da igreja de Jesus Cristo, o anticristo vai entrar. E vai se assentar no trono querendo parecer Deus. Como que um ser humano vai parecer Deus? Não tem como, porque Deus é invisível e habita em luz inacessível ao ser humano. Então, se Deus é invisível, como que o anticristo vai se parecer Deus? Pelo nome. Qual o nome apresentado por Jesus? Pai. E o anticristo? Papai. Esse é o anticristo. O bispo de Roma se transformar em anjo de luz, vestir roupa branca e trocar o nome normal dele para o nome Papai fulano de tal. Esse é o anticristo que iria entrar na igreja de Jesus Cristo. O conceito de anticristo não é para político, não é para ateu, não é para agnóstico, não é para professor de teologia, filosofia, professor de história, não é para judaísmo, islamismo, espiritismo, tá? Não é para shintoísmo, não é. A ideia de anticristo é para a igreja de Jesus Cristo que vai entrar, o anticristo vai entrar na igreja de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com religião, com política, nem com professor de faculdade, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tô vendo aí um monte de mentiroso só querendo ganhar o dinheiro de vocês, dizendo que o anticristo já veio, que é o imperador romano. Outros hipócritas aí dizendo que o anticristo vai vir. O anticristo é o Papa, é o bispo de Roma se intitular Papai da igreja. Esse é o demônio, Satanás, é o que se transfigura e anjo de luz. É o Papa. Qual? O título
O título, papai, é uma blasfêmia. Aí quando você vê a Babilônia que vai ser destruída, que é o Vaticano, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Apocalipse 17 e 18, o franciscão, né, o papai Francisco aí, o pai de vocês, né, o pai dos católicos, dos evangélicos, o pai dos ateus, o pai dos gnósticos, o pai dos políticos, o pai dos espíritas, o pai dos judeus, né, o pai do judaísmo, o pai dos muçulmanos, é o pai de vocês todos. Você vai falar, mas por que, Miguel? Porque as religiões se uniram, tudo debaixo do escopo papal. Então você que tem uma religião, seja católico, evangélico, budista, espírita e tal, não importa. O Vaticano, na época de João Paulo II, uniu todas as religiões. E todas estão abaixo do Papa. O Papa é o líder mundial das religiões. Você tem acompanhado o encontro das religiões? Você tem acompanhado a futura universal religião que se juntou? Judaísmo, islamismo e catolicismo, vamos dizer assim? Que é as religiões abraâmicas. Está tudo debaixo do Papa. O Papa é o cabeça. Então quando você diz, eu sou de tal religião, a sua religião está unida com o Vaticano. Você pessoalmente pode falar, eu não estou nem aí para o Papa, eu não estou nem aí para ele, eu sou de tal religião, pronto. O seu líder religioso, pode ser que o seu líder local não tenha nada a ver, mas os grandes líderes das grandes religiões fazem questão de estar ali do lado do Papa e tirar foto e dizer para o mundo, eu estava lá com o Papa. Ele se enche de orgulho. O Papa é o anticristo, pessoal. Só que a eficácia de Satanás, a operação do erro, vocês não entendem. Por quê? Vocês vão ler lá. O anticristo é um homem. Está todo mundo esperando esse homem. A idiotice mais recente é que é o Jared, né? O Jared é o anticristo. Cada século aparece o anticristo e nunca é. Por quê? Porque o anticristo é o Papa. Só que como existe uma eficácia de Satanás e operação do erro, entendeu? Agindo ali na pessoa dele, não na pessoa do Papa ali, não. No Vaticano, tá? Então vocês olham e falam, não, mas até o próprio Vaticano admite que o anticristo vai ser um Papa. Não é, pessoal. A ideia de que Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro Papa, já é uma blasfêmia. Pedro é o primeiro pai da igreja. Pedro recebeu o mandamento de Deus que é proibido chamar sacerdote de pai. Pedro recebeu esse mandamento. Mateus 23, 9. É um mandamento para os apóstolos e para o povo. É proibido chamar um sacerdote de pai. É proibido. A partir do momento que você entra na igreja romana e vê que os presbíteros, o diácono é consagrado presbítero, só que ele ganha um título carinhoso de padre, que significa pai, já é doutrina de demônio. Entendeu? A igreja de Roma, chamada Católica Apostólica Romana, é a igreja de Jesus Cristo. Acontece que dentro da igreja existe a verdade e a mentira. A verdade e a mentira. Dentro da igreja de Jesus. E dentro da igreja de Jesus Cristo apareceu o anticristo, que é o que? O bispo de Roma trocar o nome. Ele tem uma roupa preta, aí ele tira, é eleito, veste uma roupa branca, se transfigurando em anjo de luz, né? Que agora ele é o Santo Padre o Papa. Você sabe o que significa essa oração? Santo Padre o Papa? Santo Pai Papai, em português. Quando, né, o povo fala assim, o Santo Padre o Papa, que você ouve aí nos noticiários, traduzindo significa o Santo Pai Papai. Esse é o anticristo. E o Papa Francisco é o 8º rei de Apocalipse 17. Bom, deu, 14 minutos e 41 segundos aqui na hora que eu olhei. Eu, a partir de hoje, certo? Eu vou começar a falar algumas coisas aí que eu não podia.